Oi, então, bom dia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Pronep, né? E mais especificamente o setor que eu atuo, que é a ouvidoria. O que é o processo, né? Que a gente desenvolveu também junto com a Interact, tá? Bem, aqui é uma breve apresentação minha, né? Que já foi falado, então já vou passar aqui para o segundo parágrafo para falar um pouquinho já da Pronep. A Pronep é uma empresa de home care, tá? Ela é certificada pela Joint Commission e é um setor muito desafiador na área da saúde, né? Até porque home care é uma atenção domiciliar, né? E todos os processos eles são desenhados para acontecer à distância, né? A Pronep em si tem ela tem 3 sedes, né? Fica no Rio, São Paulo e Vitória, onde toda a logística fica na nossa sede. E o atendimento aos pacientes é completamente pulverizado, né? Quer seja no centro da capital, quer seja no interior dos estados também a gente atua. Por isso, um setor bastante desafiador, inclusive uma busca na qualidade, na excelência do atendimento, certificado aí pela Joint Commission. Bem, agora eu vou começar a falar um pouquinho da ouvidoria, né? Eu entrei na Pronep como assistente social e depois eu fui convidada, né, a atuar na ouvidoria. Então, eu comecei a desenhar esse processo do zero, junto com a diretoria da Pronep, e assim como a maioria, né, dos setores, assim, quando são fundados, eles começam de uma forma muito artesanal, assim como aconteceu na Pronep. Eu utilizava bastante planilhas de Excel, e-mail e contatos telefônicos, né? E aí, com o desenvolvimento do processo, com a aderência do processo também, tanto internamente quanto pelas operadoras de saúde, a gente foi crescendo a nossa demanda na ouvidoria e a gente não estava conseguindo mais fazer isso de forma artesanal. E aí veio a busca de um sistema no mercado, né? E a gente chegou até a Interact no setor da ouvidoria através dessa busca. E o que nos facilitou bastante, porque a Interact já prestava serviço na Pronep através do setor de qualidade, né, e no setor administrativo, que é de contrato, que é gestão de contratos, né? Bem, o processo da ouvidoria ele consiste em contatos ativos, né, e receptivos de pacientes, tá? Onde familiares, operadoras de saúde também são nosso público de atendimento, tá? A ouvidoria trabalha registrando demandas de reclamação, elogio, sugestão e principalmente a gente precisa ter esse controle de gestão do prazo. Por quê? As operadoras de saúde, né? A gente tem aqui o representante da Unimed, né? As operadoras de saúde, elas também têm um prazo, né? Principalmente quando o NIP. Então, como a gente presta serviço para as operadoras de saúde, a gente precisou se adequar de alguma forma para que a gente responda o nosso cliente final, tá? A gente persegue o prazo de 24 horas. E isso também é um desafio na nossa ouvidoria, até porque, numa reclamação que a gente recebe de um cliente, pode vir envolvendo vários setores dentro da Pronep. Por exemplo, eu recebo uma ligação de um cliente que pode reclamar tanto da escala do técnico de enfermagem, quanto de uma cama, quanto de um fisioterapeuta. Então, eu preciso acionar 3 setores diferentes e cada qual eu preciso controlar esse prazo, esse tempo de resposta para ele. Tá?
um dos objetivos principais da contabilização de todas as demandas através da ouvidoria, né, garantindo assim a possibilidade de acompanharmos tanto o quantitativo quanto os reclamantes. Por que é importante a gente saber o número de reclamantes? Né? Às vezes, um cliente liga para a ouvidoria 2 a 3 vezes no dia, né, reclamando de demandas diferentes. Então, a gente contabiliza tanto separadamente quantas reclamações ele fez, quantas vezes ele ligou no dia. Tá? Isso é importante para a gente ter uma ação futura de identificar uma família que precisa de uma atenção especial, quer seja do médico, quer seja da assistente social, da psicóloga, enfim. Aqui é um processo, né? Como eu falei para vocês, a gente teve que redesenhar o processo, até para que a Interact também entendesse, conseguisse nos auxiliar e colocar dentro do sistema o que a gente precisava de automatizar no processo da ouvidoria. Tá? Então, assim, a gente tem algumas bifurcações aqui, né, de decisão, tipo, quando a gente recebe a resposta do setor interno, se ela está resolutiva ou não, e antes da gente finalizar, a gente também liga para o cliente para saber se a resposta dada foi satisfatória ou não. Caso não seja, a gente volta para o início do processo e aí a gente recomeça novamente, contabilizando o prazo e cobrando internamente para que a gente consiga dar a resposta para a operadora ou para o familiar. Tá? A gente conta, né, com esse meio que o sistema manda automaticamente nas cobranças. Né? Como eu falei para vocês anteriormente, as minhas cobranças eram através de telefone, através de e-mail, que eu controlava em planilha Excel, né? E agora a gente conta aí com essas cobranças através do SA, através da Interact, o que facilitou demais, né, essa automatização para o nosso processo. E aqui é um modelo, né, de como que é a nossa atividade dentro do sistema. O setor, quando vai responder, ele precisa dizer se ele aceita a demanda para o setor dele ou não, né? Se procede, se não procede, o que aconteceu, o contato que ele fez com a família, se ficou tudo alinhado com a família ou não, porque depois que ele devolver isso para a ouvidoria, a gente também faz um novo contato com o cliente, tá? E aí, aqui, ó, ele coloca até contactou a família, sim ou não, não se aplica, enfim. E aí ele devolve aqui para análise da ouvidoria. Aqui eu trouxe um pouquinho dos indicadores, né? Sabendo o número de reclamantes, conseguimos atuar diretamente no paciente familiar mais reclamante, pois em um registro apenas poderá conter mais de uma reclamação. E isso é um índice controlado, inclusive, pela nossa gestão. Tá? Em paralelo aos números, né, a gente tem planos de ações que demandam, inclusive, que extrapolam, né, a ouvidoria e a gente acaba envolvendo a equipe multidisciplinar como um todo. E esse aqui também é um indicador que a gente consegue acompanhar dentro do Interact, que é o índice de manifestações tratadas dentro do prazo. De fato, a gente consegue ver aqui que também é um desafio muito, muito, muito grande. Por quê? Porque não somente os setores, os gestores estão dentro da Pronep, né? Para responder, de repente, à falta de um técnico de enfermagem, a gente precisa acionar uma cooperativa, que é uma terceirizada da Pronep, para que eles consigam rastrear, junto com o técnico de enfermagem que está na casa, o que aconteceu, aonde que ele está atrasado, para que ele consiga fazer a resposta, para passar para o setor responsável, que vai passar para a ouvidoria. Então, nosso calcanhar de Aquiles aqui, geralmente, com certeza, são as cooperativas, tá? Por conta de que, quando um técnico de enfermagem está 24 horas, a gente tem muitos profissionais na rua e isso acaba mexendo aqui bastante com o nosso indicador.
Além desse, esse aqui é o indicador macro, né? A gente também tem indicadores que explodem aqui desse gráfico, onde a gente consegue ver quais foram todos os setores, quais os prazos de todos os setores que extrapolaram ou não. Bem, aqui é um depoimento meu mesmo. E eu gostei muito do sistema, né? Eu já estou com o sistema já há 2 anos, e ele principalmente permitiu para o setor de ouvidoria agilidade e rastreabilidade no meu processo, tá? Onde eu também consigo gerar apresentação, eu consigo fazer planos de melhoria, apresentar para a diretoria, e assim a gente segue também usando o sistema e até propondo melhorias também do sistema, porque a Interact permite isso para a gente, né? No dia a dia, a gente vai vendo o que pode ser melhorado, e, se não me engano, a gente já fez 2 atualizações aí também. Inicialmente é isso. Obrigada. Bom,